Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico, cirurgião vascular e hoje o tema é maravilhoso. Vamos falar em como viver mais e melhor. Quais são as dicas disso tudo, a verdade por trás disso e que por vezes não estão te falando. E para isso, uma médica especialista nessa área de longevidade, doutora Gabriela Carati. Obrigado, Gabi. Oi, obrigada, boa noite. Muito obrigada pelo convite. E vamos falar sobre longevidade. Longevidade. E essa tal longevidade é viver muito ou é viver melhor? Então, muita gente pode falar que longevidade é simplesmente ter mais anos de vida, né? Hoje, a expectativa de vida no Brasil, a gente tem aí 76 anos. As mulheres vivem um pouquinho mais do que isso, mas eu, particularmente, não acredito que só acumular anos seja algo plausível, algo viável ou que tenha real valor. Perfeito. Né? Porque se você vive com um monte de doenças, sem autonomia, sem independência, o que é essa vida? Ou é uma sobrevida? Então a gente tem que entender que a longevidade não é um acúmulo de anos vividos, mas sim anos com qualidade. É uma vida de qualidade, é um envelhecimento saudável de verdade. Então a longevidade vai muito além de só acumular idade. E agora a longevidade, acumular idade, então é viver bem. Tá, já entendi. Mas aí isso depende, eu sei que vai depender muito do ser humano, mas é mais uma questão genética, o ambiente que a gente vive, tudo. O que mais influencia na longevidade? Ai, a gente vai entrar num papo enorme aqui. Exato. Mas aí você pontua e a gente vai destrinchar. A gente tem várias questões, né? Se a gente for pensar em genética mesmo, vamos pensar que para viver bem, a gente tem que ter autonomia e independência. Boa. São coisas diferentes. Autonomia é você ser capaz de tomar decisões. Então, eu quero tomar água. Isso é uma autonomia. Independência tem mais a ver com o físico. Então, conseguir levantar da cadeira, conseguir subir uma escada. Tendo isso, você vai entender que pode ter fatores genéticos, porque tem a ver com doenças, que são doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, pressão alta, colesterol, que existe sim um componente genético, sim. Mas existe também os componentes de medicina do estilo de vida, que a gente fala, né, de estilo de vida em si. Se a gente for pensar, dessas doenças crônicas não transmissíveis, apenas 20% delas são unicamente justificáveis por genética. Então, sim. Os outros 80% são por estilo de vida. Basicamente são adquiridas por falta de juízo. Mais ou menos isso. Você pode ter sim os genes, mas não quer dizer que você vai expressar esses genes. Então, eu posso ter o gene da diabetes, minha família inteira pode ser diabética, mas a forma como eu me alimento, ou eu fazer ou não exercício físico, pode me fazer uma pessoa que expressa e que tenha condições, que mostre nos meus exames uma diabetes. E isso tem a ver com a questão de estilo de vida. Então, é pura genética? Não, não é pura genética. Tem a componente de estilo de vida, mas eu vou estar mentindo se eu disser que a genética não está. Entendi. Tem a sua influência. E acho que é até legal a galera que está assistindo agora entender isso, que às vezes na família a gente fala, poxa, o meu primo, meu irmão teve diabetes com tal idade, eu tive muito mais cedo, eu tive muito mais tarde, então pode ser exatamente o estilo de vida, os cuidados que essa pessoa teve durante a vida. Sim, e aí tem várias coisas, né? Porque a gente pode falar de alimentação, mas a gente também fala de exercício físico, a gente fala de componentes como estresse, porque o estresse ele também pode ter efeito como o humor, hormônios, enfim, que pode ter ali uma reação em cadeia e tudo mais, que vai ou não fazer você expressar aquela doença ou não. A gente fala que a genética, ela carrega a arma, mas quem
atira, quem põe o dedo no gatilho é o estilo de vida. Interessante, legal, gostei dessa correlação aí. Mas dentre esses cuidados, às vezes a gente está falando aqui, por exemplo, você está falando para mim, eu tenho 45 anos, eu nunca fui de ter muito juízo. Ainda dá tempo? Sempre dá tempo. Eu acho que enquanto a gente tá vivo, dá tempo. Seja pra gente melhorar, ou seja pra gente parar de piorar. Sim, descer a ladeira mais devagar. Eu acredito que sempre dá tempo. Eu já vi pessoas com muito mais idade, de 80 anos, tendo uma recuperação de massa muscular ou recuperação de estilo de vida e melhora de estilo de vida, bem como pessoas mais jovens que começaram antes pensando em como que é chegar aos 80. Você já parou para pensar como que você vai estar aos 80? Pois é. É um questionamento muito interessante, assustador. A gente não pensa, né? Não pensa. E é algo que é realmente assustador, porque a gente não pensa nem se a gente vai estar lá. Exato. Por que a gente vai pensar o que a gente vai fazer hoje para melhorar, se eu nem sei se eu vou estar viva? Então a gente vai colocando a carroça na frente dos bois e vai falando assim, não, mas o que eu tenho que fazer hoje é pagar minhas contas. Por que eu vou pensar daqui a 10 anos que eu posso nem estar aqui? E nisso a gente vai deixando e deixando e deixando, e quando chega lá se arrepende de não ter feito antes. E é muito comum, né, Gabi, que a gente vê, eu vejo nos consultórios e tal, pacientes que se falam, doutor, eu tenho isso. É muito problema acumulado e você vê que às vezes são cuidados que poderiam ser evitados, né? Sim, e o que eu acredito muito é que a gente às vezes dá uma romantizada na saúde. Por quê? A gente olha a blogueira lá, fitness e tal, e vai fazer academia e não sei o que lá. E, sinceramente, não é alcançável. E a gente acha que se não for para fazer aquilo, é melhor nem começar. Porque a gente vai se frustrar. E não é só isso que é ser saudável, não é só isso que é fazer algo pela sua saúde. Você escolher hoje tomar uma água ao invés de tomar uma Coca-Cola é algo que está fazendo bem para sua saúde. E vai falar, mas não é suficiente, mas já é alguma coisa. Pequenos hábitos diários são melhores do que nenhum. Então você está me dando uma dica agora que eu não preciso começar com tudo de uma vez. Eu posso começar com pequenos cuidados e me fortalecendo com isso. Com certeza. Essa é uma dica já massa, hein? Uma dicaça de milhões. Na verdade, é o que eu acredito, é o que eu trabalho, é como eu acredito a medicina, é como eu acredito a medicina do estilo de vida. Porque eu, como mulher médica, numa rotina absurda, eu não consigo fazer tudo. Então, por que eu vou exigir dos meus pacientes algo que não é viável para mim? Então, eu tentei construir uma estrutura não só de consulta, mas uma estrutura de que a gente entre num acordo de coisas fazíveis e factíveis dentro da rotina, para que fosse feito melhor do que bem feito e que se encaixe na rotina de cada um, porque eu prefiro que você faça um pouco todo dia do que você não faça nada, porque isso já vai ser melhor. Então não é só uma consulta, é uma negociação. Total. A medicina do patriarcado já ficou muito para trás. Aquela que vem aqui, toma um remédio e vai embora. Isso aí, para mim, não faz sentido. Né? Aquela, você tem que emagrecer, tá? Mas e aí, como? Exatamente. Jogar no mundo não vai adiantar. Isso aí eu já sabia. Isso aí o Drauzio Varela falou pra mim. Essa aí é muito fácil, eu jogo no Google. Exato. E hoje, se você chegasse para uma pessoa sedentária, com seus problemas, sobrepeso e tudo mais, hoje que dorme mal, trabalha muito, tudo de errado, come mal e tal, o que você falaria? A primeira coisa para essa pessoa habitualmente, você vai falar, olha, é exercício, é dormir bem, o que você sugere primeiro? Da mudança de hábitos, assim. O que mais te incomoda? Boa. Para mim, é dor no corpo por falta de atividade física. Para mim.
Dor no corpo. Então a gente precisa entender o tipo de dor Sim. e entender qual é a melhor atividade física para você que se encaixe dentro da sua rotina e que você consiga fazer de um jeito que você vai fazer num dia. Faça chuva, faça sol, você faça isso independente. Entendi. Então, por exemplo, se a sua dor é uma dor no braço, o que eu posso te sugerir é, vamos começar subindo um lance de escada toda vez que você for pegar um elevador. Entendi. Ao invés de você subir 15 lances de elevador, 1 de escada e 14 de elevador. Isso é boa de negociação. Podia até ser advogado, mentira, não. Não, mas é interessante. Eu pensei nisso, não tem 6 meses que eu tava vendo isso, orientações. Falei, olha, faz 1 hora de exercício todo dia. Cara, eu não consigo nem me organizar para isso. Não é viável. Então eu nem começo. Não é viável. Eu não consigo. Por que eu vou exigir isso de outra pessoa? Então, às vezes você fala, começa com 15 minutos. Estaciona o carro 1 quarteirão a mais do que no lugar que você estaciona todos os dias e anda 1 quarteirão a mais. Já é alguma coisa. Ao invés de você querer trocar a carne que você come com aquela gordurinha, adiciona uma salada junto. Que você nunca comia salada. Então, beleza, então vamos adicionar uma salada. Começa por aí. Comece em pequenas coisas factíveis para depois você aparar as arestas e otimizar. Se eu virar para você hoje e querer resolver a sua vida em um dia, você só vai se frustrar porque você não vai conseguir fazer. Perfeito. É aqueles planos de fim de ano que nunca... Você faz tanta promessa que eu tô desde 1900 e alguma coisa prometendo. Exatamente. A gente tem que pensar em pequenos passos todos os dias. É melhor eu conseguir hoje algumas coisinhas e aí na semana que vem eu tento de novo e aprimoro, e tento de novo e aprimoro. Isso vai me tornar muito melhor daqui a 1 ano do que se eu em 1 semana querer virar, sei lá, a Graciane Barbosa. Eu falei porque eu sempre brinco isso, né? Eu falo assim, não adianta virar a Graciane Barbosa. A gente brinca, mas é porque a gente tem que saber que o que funciona pra mim não é o que vai funcionar pra você, que não é o que vai funcionar pro outro, que não é o que vai funcionar pro outro. Nossas rotinas são diferentes, os nossos valores são diferentes, as nossas dores são diferentes. Perfeito. Então, por isso que não dá pra querer fazer tudo de uma vez. Inclusive na rede social a gente vê essa turma aí, porque eles vendem exatamente isso, é o trabalho deles. Enquanto a gente tá lá no hospital, no escritório e tal, eles estão fazendo o trabalho deles, que é exatamente estar na academia. Aí é uma briga que não dá, né? Queria eu ser paga pra fazer academia. Muito bom. Existe um outro item muito importante nisso, que eu parei para pensar sobre o envelhecimento, né? Quando a gente vai envelhecendo, muitas vezes estilo de vida, trabalho, tá, a gente se afasta muito da questão social. Isso é um item que você bate em cima também ou algo que a gente deixa para depois? Não, é muito importante, tá? Pensar em relações sociais. Se a gente for pensar nas 14 coisas que são modificáveis para prevenção de demência. Foi aí um tema quentíssimo no último ano, por conta de um estudo que saiu no ano passado, se eu não me engano. Os fatores modificáveis para prevenção de demência. Um dos principais foi o isolamento social. Então, o isolamento social, ele leva a um maior índice de depressão. E a depressão leva a uma maior mortalidade, podemos dizer assim. E quais são os fatores que podem levar ao isolamento social além de depressão? Sim. Uma coisa muito importante que é pouco falado é perda auditiva. Quantas pessoas, quantos idosos fazem de rotina, enfim, uma audiometria.
Um segmento com otorrino, então, que seja. Uma própria avaliação Simples de audiometria ou um processamento auditivo central para ver se tem alguma alteração central ali de audiometria. E o que acontece? A gente está aqui tá conversando, somos em 2. Se nós estivermos em 5 pessoas, todo mundo falando ao mesmo tempo, com barulho de música, num bar, numa festa, esse barulho todo dá uma dificuldade da gente entender essa comunicação. Perfeito. Se você já tem uma perda auditiva, o que te faz? Você desanima, você não isola. consegue entender nada e você fica, o que acontece? Você se sente frustrado por esse não entendimento, nisso você desiste de tentar entender, você se fecha e você vai progressivamente parando de querer até mesmo participar de eventos sociais, te leva a um isolamento social por perda auditiva e isso te faz ter menos conexões, isso te faz conversar menos. Quando você conversa menos, você tem menos interação, menos estímulo cognitivo, porque você vai ser menos provocado, ter menos estímulos de conversas, de outros assuntos, você vai ser só um receptor de informação na TV, na rádio, enfim, mas você não vai estar raciocinando um bate-bola de conversa. Vai diminuir as suas conexões neuronais, como uma atrofia mesmo, certo, e te leva a uma piora de declínio cognitivo. Então, esse raciocínio todo do isolamento social, seja para perda auditiva, mas se a gente tirar o fator perda auditiva e colocar a questão depressão, ou por escolha mesmo daquele idoso se isolar porque ele não quer mais conviver, ou enfim, não tem esses estímulos, ele vai entrando num processo de menos estímulo. Ou seja, não vai fazer a academia cerebral, não vai fazer a musculação do cérebro, o cérebro tende a ficar cada vez mais preguiçoso e ter danos aí. Perfeito. Cognitivos. Exatamente. Exatamente isso. Então, a questão social, ela tem uma importância e uma significância muito forte. Mesmo tanto quanto a muscular, tanto quanto a mental, a social. Então, se a gente for pensar a longevidade, a gente pode dividir ela, em muitas aspas, em 3 campos: corpo, mente e questão social. E dentro da questão social existe a questão espiritualidade, que não estamos falando em religião, não. Espiritualidade eu digo em questão de energia, em questão de como você se vê, em questão de propósito. E aí eu coloco o propósito dentro dessa parte social. Perfeito. A parte de sociabilidade, a parte de mente, que são ali as questões de depressão, as questões de interações e de como você lida com os seus estressores, tóxicos ou não. E a parte de corpo, são as doenças crônicas não transmissíveis, o que você carrega, o seu músculo e tudo mais. Você precisa ter tudo isso em equilíbrio da melhor forma possível para poder aí sim você conseguir planejar da melhor forma possível o seu envelhecimento e proteger o seu envelhecimento para chegar lá na frente sem depender de ninguém, que eu acho que é isso. Perfeito, amplo, mas resumiu bem, gostei, porque realmente dá para conectar tudo. E nessa questão até social, uma das dúvidas muito, e eu acho que melhorou muito, mas essa questão do isolamento desse idoso junto à família, né? Porque a família está toda ocupada com suas coisas, vem os netos, tal, não tem tempo para muita coisa. E aí essas casas de repouso. Vou já opinar porque eu vejo que algumas, uma colega minha tem, eles já se focam muito nas atividades do dia a dia, exatamente nas sociais. Né? E tem uma pessoa também que faz isso, ele vai em casa de repouso, essa pessoa, para fazer isso aí. Então isso talvez não seja aquele problema de antigamente. A casa de repouso hoje pode ser uma opção, ou é bom ou é ruim? Eu particularmente sou fã
de LPI. Dei até aqui uma travada que eu falei, será que eu devo falar dessa forma? Mas eu acho que sim, acho que eu posso falar sim que eu sou fã, tá? Porque eu acho que com boa indicação, ele é uma salvação. Então, ILPI seria o quê? As instituições de longa permanência para idosos, os conhecidos casas de repouso. Boa. Então, as ILPIs, para mim, eu gosto bastante. Tendo a indicação correta, elas são perfeitas, porque você vai ter exatamente uma baita de uma relação social lá dentro, tanto com idosos, com condições cognitivas semelhantes, melhores ou piores, mas em geral mais para semelhantes às suas, como também você vai ter pessoas que são os cuidadores o tempo todo interagindo, além de ter muitas atividades em geral, né? O que eu vejo muito são muitas atividades, diferente do que se ele ficar em casa. Se ele fica em casa, o máximo que ele vai ter é um cuidador com ele, ali 10, 12 horas por dia, um cuidador que vai estar de saco cheio, que não vai ter nem mais assunto para ficar puxando assunto com ele. Exato. O quanto que ele vai estar sendo estimulado não vai dar não vai dar 10% do que ele vai ter de estímulo numa ILPI. Então, claro, você tem a indicação real para indicar uma ILPI para o idoso. Não é porque você tá velho que você vai para uma ILPI. Sim, lógico, perfeito. Mas numa boa indicação, isso daí salva e melhora muito a qualidade de vida. Além de você não só prevenir, mas melhorar muito a saúde mental dos familiares e ter uma melhora importante na sobrecarga do cuidador, que é algo que a gente vê absurdamente, que são muitos familiares tendo ali a doença da sobrecarga do cuidador, e enfim, isso aí é também muito ruim, acaba prejudicando. Então não é mais aquela visão de eu estou me livrando de um familiar. Na verdade, estou colocando um ambiente que vai estimular e nada me impede de ir lá visitá-lo a hora que eu quiser. Com certeza. Ainda há muito preconceito, tá? Muito. E é um preconceito mesmo, ainda há demais. E é claro, existem instituições que não seguem esse olhar, mas em geral tem melhorado bastante. Perfeito. Agora indo para a parte do corpo, que é a parte que geralmente acho que as pessoas têm mais dificuldade, né? O movimento. Habitualmente, as pessoas que te procuram lá, elas estão fora de ritmo nessa parte de atividade física? Ou fora de ritmo, ou faz um pouquinho, só pode dizer que faz. Ali, 2 pilates 2 vezes por semana, aquele pilates bem treino fofo. Treino fofo. Que aí a gente fala, não, mas você precisa de um treino resistivo. E aí fala, mas doutora, dói. Então, em geral, não é o ideal, mas ainda é alguma coisa. É menos do que nada, é mais do que nada. Tá, mas habitualmente hoje, atividades físicas, quantos dias por semana? Tá, então a OMS preconiza o quê? 150 minutos de exercícios por semana, sendo que você pode dividir aí de aeróbico, né? E resistivo. 2 vezes por semana de resistivo. O que eu falo? Você tem que ser algo que você consiga fazer. Certo. Tem que começar aí. Tem que ser algo que você tenha um mínimo de prazer, né? O mínimo. Que você vai conseguir sair da sua casa para isso. Porque Perfeito. senão fica muito inviável. Agora, se eu for falar assim, a melhor coisa mesmo, os estudos hoje falam que o que é mais protetor até neurologicamente são treinos de força, de resistência, principalmente de membros inferiores, então de pernas. Seria basicamente quase a musculação em si. Musculação de direcionada perna. para aquelas pessoas, né? Também.
Exatamente. Não é a Graciane de novo. É, mas se eu falar assim, se você pudesse escolher hoje, o que você indica hoje, eu ia falar musculação para todo mundo. Legal, porque antigamente se falava mais em aeróbico, né? O aeróbico, 100% musculação chegava a ser, falou, não, nem faz. Exato, mas a musculação é mais protetora em várias coisas, até em questões de risco cardiovascular, ela é mais protetora para dor, ela é mais protetora na questão até de proteção muscular em si, proteção de dor, mas você tem que equilibrar os dois, você tem que ter exercício aeróbico conciliado com exercício resistivo, mas tem que ser o que você consiga fazer. No fim, é melhor ser feito do que perfeito. Então, o que você consiga fazer. Mas então, aí a gente tá falando de longevidade. Aí tem aquele paciente idoso que tem restrição de ficar muito no sofá, muito na cama. Como é que eu tiro esse paciente da cama, se é que dá para tirar, óbvio, e atividades físicas e tal? Como é que a gente trabalha isso com ele? Então, depende muito, né? Se é um paciente que ele já tem uma sarcopenia, então, né, ali uma perda de massa muscular, a gente precisa ver a questão alimentar, precisa ver controle de dor, porque a maioria deles tem uma dor muito forte relacionada a isso. Em geral, eu oriento buscar um fisioterapeuta. Boa. Tá? Porque é um profissional que tem especialidade nisso, que saiba lidar com isso da melhor forma possível para indicar o melhor exercício da melhor forma, até manejo mesmo muscular de cada grupo muscular. Perfeito. Mas se, vamos supor, a família não tem condição naquele momento de arcar com isso, eu posso orientar uma coisa ou outra para não esperar até que ele consiga um profissional. Então, o mínimo possível de exercício ali que possa ser feito sozinho ou que a família estimule só para ele não ficar sem nada, né? Entendi. Agora eu vou te fazer uma pergunta que vou te apertar um pouquinho nessa questão. Eu ouço muitas vezes pacientes neoplásicos, tal, idosos, a questão hormonal, que tem sido um grande problema, somente a testosterona, que está totalmente relacionada ao músculo, beleza. É uma das opções de reerguer essa pessoa se ele tiver necessidade hormonal? Sim, se tiver indicação, sim. Tem indicações para sarcopenia, se o paciente tiver ali um hipogonadismo. É polêmico. Exato, porque eu sei disso. Super polêmico. Tem profissional que não é a favor, né? Eu acho que se o paciente está muito debilitado, ele precisa ter ganho de massa muscular, ele já faz algum tipo de exercício, ele já está tendo ali ele já tem um bom exercício físico, uma boa suplementação alimentar, uma boa composição e família bem presente que pode dar esse suporte para ele. Se a gente tiver isso bem conversado, bem arquitetado, né, todos os riscos, benefícios, a gente pode sim indicar um ciclo, né? Ai, chique. Mas eu tô te apertando nisso porque hormônio era, nossa, inadmissível. Aí depois o hormônio é para todo mundo. Agora a gente não sabe mais nem onde está essa questão do hormônio, né? E eu, particularmente, até vou dar minha opinião, eu acho que é fantástico. Eu acho também. Eu acho que tudo que falar que é pra todo mundo ou que é pra ninguém tá mentindo e não sabe o que tá falando. Boa. Então, assim, sinceramente, quem falar creatina é pra todo mundo, tá mentindo. Creatina é pra ninguém, tá mentindo. Hormônio é pra todo mundo, tá mentindo. Hormônio é pra ninguém, tá mentindo também. É quem não sabe nada de medicina, é quem não sabe nada sobre ser humano. Porque cada um é cada um, o indivíduo tem que ser visto como indivíduo. Então... Maravilha. Haters, vocês tomaram a pancada agora. Foi lindo, lindo. Esse vai virar um corte para eu colocar depois no meu Instagram, tá? Vou viralizar agora. Viralizar. Não, mas eu acho que é isso mesmo. Existe um preconceito muito grande e para quem tá vendo aí não é só de paciente, de haters e outras não, é de médico para médico. É de colega e eu acho que assim, eu sinceramente eu não tenho medo de falar isso, nem de
porque eu tenho muita consciência no que eu acredito, no que eu faço e na medicina que eu pratico. E eu acho que olhar o indivíduo como indivíduo e entender ele individualmente é a raiz da medicina, muito além de qualquer coisa. Então não adianta. Quem falar que é pra... Cara, não cola pra mim. Não cola. Mas é esse o caminho mesmo. É a gente tentar achar alguma coisa que você falou lá atrás. É corpo, mente, social, é o equilíbrio. Sem equilíbrio não vai adiantar nada. Então já fica a pancada para quem quiser falar bem ou mal do hormônio, tá liberado aí também. A gente vai brigar. Outra coisa que eu ouço demais é o sono bem dormido e é o sono por determinado tempo. Isso é uma coisa que você cobra do seu paciente também? Total, muito. Eu sou muito chata com sono. Olha, se tem uma coisa que eu sou chata, minha mãe, você vai brigar comigo. Cara, como eu brigo por conta de sono. Gente, dormir é indispensável, não tem como. A gente precisa dormir uma quantidade de tempo mínima, 8 horas, mundo ideal, mundo real, 6 a 7 horas, eu já aceito, mas se eu for falar real mesmo, precisa ser 8 horas. Certo. Mas tem que ser um sono de qualidade. Não adianta você acordar durante a noite o tempo todo. Não adianta você acordar parecendo que você não dormiu. Não adianta você passar uma noite em que você fica despertando. Não adianta você deitar na cama e demorar 1h30, 2 horas para conseguir dormir. São vários fatores que você não ter um sono de qualidade vai te fazer ter um dia péssimo. E se você tem um dia péssimo, você não funciona. Se você não funciona, você não produz, você não consegue viver bem. Se você não vive bem, você não tem saco para fazer nada. Não faz nada, você vai querer comer bem? Você vai querer viver bem? Você vai querer pensar em chegar aos 80 anos com saúde? Claro que não, gente. Pelo amor de Deus, não vamos ser hipócrita. Eu tô num dia péssimo, eu não dormi nada, meu trabalho tá uma porcaria, eu não funciono, eu vou realmente pensar em comer uma salada no almoço ou eu vou comer um bolo de morango com chantilly porque o meu dia está uma merda, entendeu? Eu acho que essa tem que ser a realidade. A gente precisa... Por isso que é um combo. Não adianta eu pensar em uma coisa e não pensar na outra. Então, o sono, ele é essencial pra gente ter uma qualidade de vida hoje. Porque se a gente não tiver uma qualidade de vida hoje, a gente não vai pensar em cuidar para que amanhã nossa vida esteja boa. E é óbvio que impacta. Então, sim, é algo que eu cobro instantaneamente. Assim, pilar... absurdo. Uma das coisas também que falam do sono, que eu gosto muito dessa palavra, é a higiene do sono, né? Eu amo. Eu tenho uma cartilha de higiene do sono. Então é isso que eu quero. Ótimo, perfeito. Me explica o que seria a higiene do sono. Aí a gente vai pensar também que cada um é cada um, perfeito, mas existe um basal ali. Tá. Algumas coisas que eu falo. Tem coisas que pra mim é o que me impede de dormir melhor e pra outras pessoas não ser diferente. Mas o que a gente mais fala é 1 hora antes de dormir ou de deitar. Evitar as telas, né? Tentar fazer coisas que não tenham as luzes solares nesse período. Alimentações mais leves antes de deitar, então preferir alimentos menos pesados, então carnes que não sejam carnes vermelhas antes de deitar, ou trazer a janta bem mais para cedo e antes de deitar uma sopa, algo mais leve. Tentar sempre deixar o ambiente bem escuro para dormir. Isso é algo importante. Então a pessoa fala, só dorme no escuro, tal. Acha que às vezes é um capricho, mas existe uma questão hormonal associada a isso. Então a escuridão é algo importante. Alguns rituais de sono eu gosto, então particularmente chás de camomila, algumas coisas mais naturais, óleos essenciais que você pode usar, meditação, mindfulness, enfim,
para cada pessoa algo vai fazer mais sentido do que outra coisa, né? Ambientes mais quentinhos, coberta, cheiro, coisas que te tragam esse aconchego para que você possa realmente ter esse processo de um sono mais confortável. Não, você foi falando de uma forma tão leve, a gente tem uma cobertinha até do podcast que eu já estava quase me cobrindo aqui, já deitando. Sensacional, sensacional. Muito bom, ou seja, higiene do sono é tirar tudo aquilo que vai te atrapalhar a dormir bem, seja no início do sono ou no decorrer do sono. Isso, eu gosto de meditação, eu gosto de técnica de mindfulness, eu gosto dessa coisa de você fazer técnicas de respiração. Eu também gosto muito, acho que ajuda muito. Momentos de ansiedade, momentos de tensão. Eu também uso durante o dia técnicas de respiração. É algo também para manejo de estresse, mas para indução do sono é usada porque age no sistema simpático, parasimpático, enfim. Existe uma ciência real hormonal ali e que faz a indução do sono e você controla facilmente. É respirar, né? E tem muita coisa disso de aplicativo já, de celular, YouTube, dá todas essas orientações também, Sim. Tem bastante coisa, né? Tem muito, isso aí é fácil de encontrar. A gente, às vezes, na consulta, tudo dá uma dica ou outra e tal. Eu sempre sou dessas diquinha de aplicativo, disso, aquilo, mas é fácil de encontrar. Tem tanta informação hoje. Na minha época, a gente não tinha isso. Exato. Então, hoje a gente tem tanta coisa aí. Eu tava até vendo num programa de comédia, num stand-up, falando, o que você usa para dormir, né? Muita gente usa som da água, da chuva, som de baleia. Achei fantástico. Você já ouviu o som de baleia? Cara, eu não estranho. Eu não ia conseguir dormir com aquilo. Mas é interessante, cada um acha um caminho, né? Que vai te relaxar. Mesmo que seja um som de baleia, por exemplo. Ai. E agora tá bom, Gabi, tô chegando aqui, doutora Gabriela. Cheguei eu, paciente. Eu vou começar uma consulta com você. Eu sou uma pessoa que não tem nenhuma doença, nem nada. É orientação direto ou eu já vou fazer alguns exames também? Eu sei que depende da idade, de N fatores, mas, por exemplo, uma pessoa que nem eu, 45 anos, uma pessoa que não tem nenhuma doença, nenhuma comorbidade. E ainda assim faz exame, faz alguma avaliação prévia nesse aspecto também? Exame de sangue básico, né? E aí depende da sua idade. A gente tem eu estruturei a minha consulta com alguns checklists, entre aspas. Mas eu começo, primeiro tem o básico dos exames de sangue, perfil lipídico, tireoide, tudo. A depender da sua queixa, a gente pode aprofundar ou não alguma coisa no exame de sangue. Exames de imagem depende da sua idade, a gente vê questões preventivas. Então, se você é um paciente que fuma acima de 55 anos, se é um tabagista ativo, a gente vai avaliar a questão de fazer uma tomografia para prevenção de câncer de pulmão, porque é o que a OMS fala que a gente tem que ser feito. Então a gente tem checklists preventivos. Até isso, né? E a gente tem. Chique. A gente tem checklists de prevenções de acordo com cada idade. Não que a gente vá fazer tudo na primeira consulta, porque senão também vai ficar 5 horas ali, e isso não é a ideia. Então o foco primeiro é na sua primeira queixa principal. De acordo com sua primeira queixa, a gente vai destrinchar uma coisa ou outra. Mas o básico é avaliar seu estilo de vida. E nele é o que você come, como você come, quando, quais são seus gatilhos de dieta, de alimentação, até mesmo emocionais. Os seus sentimentos, então, quais são os seus estresses? Você tem fatores estressores? Tem algum indício de uma possibilidade de depressão, ansiedade, alguma coisa do tipo? Às vezes não há abertura nem na primeira consulta para isso, mas já tem algum sinal que talvez é necessário abordar. Como que é a sua atividade física? Ela existe? Ela não existe? Ela é o suficiente? Insuficiente? Como que é?
como que é o seu sono, seus hábitos intestinais, os hábitos urinários, a gente tem que ajustar alguma coisa ou não. A depender da sua idade, como que é a audição, visão, como que é deglutição. Cara, às vezes o paciente não tá comendo porque ele não consegue mais mastigar. Como que tá a dentição? Então a gente vai fazendo toda essa avaliação global, que é a avaliação geriátrica ampla que a gente fala, que a gente vai ver tudo de cabo a rabo. Por isso que demora tanto. Sim, eu tô vendo Aí aqui. eu Você fala vai... assim, ai, nossa, O cara vai você... te conhecer coisa que ele nem sabia. Aí fala assim, não, você sabe até o aniversário do gato, da vizinha, do paciente. Fala, sei. E se bobear, ainda lembro o dia que é e mando mensagem pra perguntar se tá tudo bem. Não, mas muito legal, pra você ter a visão completa. Não faz sentido nenhum você trabalhar por parte só, né? Tem que ser primeiro uma visão geral, né? E habitualmente o paciente te procura hoje, o brasileiro, nós procuramos com mais idade. Qual a idade assim tem sido? Tem melhorado? Tem sido só mais para velho mesmo? Só mais idoso. Pelo menos por enquanto, pra mim ainda tem vindo ali 70 até 97, assim. Alguns outros que eu capto no meio do caminho, que tá ali uns 35. Aí Que é o ideal. Que é o ideal. Eu, na verdade, acima de 40. O meu sonho é que meus pacientes todos tenham 40 a mais. Você aceita alguém com 5 anos de atraso? Aceito. Meus sonhos são os 40 a mais. Começar com 40 anos é meu sonho, porque aí a gente vai pegar antes de dar ruim. Meu sonho é 40 anos começar a ver tudo e já começar a caminhar junto para prevenção, para ajustar e tudo mais. Mas ainda há uma dificuldade da gente cuidar antes de tá ruim mesmo. E qual é eu venho uma queixa na minha cabeça. Qual é a queixa mais comum desses pacientes com mais de 70 anos aí que você está falando? Dos seus pacientes hoje? A queixa normalmente é da família, não é nem deles. É da família. Ele não tá comendo, ele não tá dormindo, ele não tá andando, ele tá muito magro. Entendi. Ele tá esquecido. Isso que eu ia falar, memória. Esse é muito comum, então, a memória. Muito. E muitas vezes é só da doença ou pode ser alguma coisa até de hábitos mesmo, alimentares e tal? Sabe? Olha que loucura. Você sabe que às vezes pode ser ansiedade? Ansiedade. E aí, assim, né? Que nem eu falei, eu sempre vou básico bem feito, né? É outra máxima que eu uso. O básico bem feito é muito melhor do que você chegar querendo fazer tudo. Então, a gente precisa tirar alguns confundidores para depois pensar em coisas mais complexas. Existem fatores confundidores importantes, como ansiedade muito forte. Tem uma paciente que eu não consegui fazer com ela o exame, o Mini-Mental, né? Que é o exame, o primeiro ali que a gente faz na consulta. Eu não consegui completar. Ela ficou tão nervosa, ela tremia de nervoso, de medo de errar. Eu falei, não dá. A gente não vai conseguir tirar nada disso aqui. Vamos respirar, vamos parar. A gente vai fazer primeiro uma abordagem dessa sua ansiedade com algumas coisas. Tanto abordagem medicamentosa como de orientação e tudo. Porque ela também tinha um pouco de resistência contra medicamento. E aí a gente vai fazer um neuropsicológico, porque você vai criar um vínculo maior com a psicóloga, demora um pouquinho mais de tempo, ela consegue ver algumas sutilezas, né? Não é algo tão papum, tudo, pra gente tentar entender, porque eu não vou conseguir. Porque se eu levar em consideração isso aqui, você já devia estar... né? Você não ia estar conseguindo conversar comigo. E era uma paciente que tinha um certo grau de independência. Sim. E como que eu ia falar que ela não pontuou nada ali? Não tinha como, não era coerente. Então a gente precisa entender que mesmo os testes, eles servem de um parâmetro, mas a gente não pode ser preso a isso. Então, é uma queixa muito comum. Existem fatores confundidores que precisam ser tirados de frente. Existiu uma outra paciente também. Veio com queixa de memória, que a mãe tinha Alzheimer, tudo. Eu falei assim, tá, vamos começar e tudo dela. Eu tenho um zumbido, então vamos lá, a gente vai fazer audiometria. Sim. Perda total auditiva de um lado,
Aí fui falando, ela estava se isolando. Por ela estar se isolando, ela estava perdendo muito convívio e nisso ela estava perdendo estímulos. E a gente começou a trabalhar com relação a isso. E isso é recuperável por vezes. Às vezes sim. Descartei Alzheimer? Ainda não. Mas eu não tenho como fechar para ela um Alzheimer se eu não entender que isso daqui é um fator confundidor E ainda assim, importante. no Alzheimer, o estímulo cognitivo é importante. Não vai mudar a conduta, né? Claro, vai mudar, porque se for Alzheimer, eu preciso entrar com medicação e tudo mais. Perfeito, Continuei ali a investigação. Mas eu também não adianta eu entrar com medicação sem um aparelho auditivo nela. Exato. Não ia, assim, não que não adianta, mas qual é o ganho que eu vou ter comparativamente? Eu preciso que ela esteja ouvindo e tendo relações sociais. Não tem como. Imagino. Agora, outra dúvida. Quais são os erros mais comuns dos pacientes quando eles querem começar ali, as opiniões dele? Falam, não, exercício é luxo, não dá para fazer e tal. Quais são as queixas, assim, as reclamações deles que eles mais falam? Olha, isso aqui não vai, doutor, isso aqui não adianta. Quero tomar remédio nenhum. Remédio. Não quero tomar remédio nenhum. Ah, não, esse remédio que vicia. Isso aqui não, doutor, não quero não. Sabe o que é? Que eu senti um negocinho aqui, aí eu parei. Ah, mas por que você não me ligou? Isso é muita verdade isso. Por que você não me ligou, não me avisou, tudo? Achei que não precisava, fiquei tão bem depois. Era, tipo assim, um remédio super importante que ele não precisava e não podia parar sozinho. Ah, não, doutora, esperei voltar aqui e corta pra ele 3 meses depois. Caramba, e é verdade, isso é para todos nós médicos, né? Acontece muito. E suplementa essas coisas, é sempre muito bem-vindo? Você gosta disso ou você fala, vamos mais nos alimentos? Suplemento tem um nome e existe um porquê desse nome. Boa, gostei. Suplementar. Porque se não fosse pra suplementar, ele teria outro nome, né? Ele teria o nome de, sei lá, alimento. Alimento. Boa. Então, eu acho que tudo que a gente pode e deve pegar ali na feira, no mercado. Mas se há uma necessidade, se há uma deficiência, tem que ser tomado. E aí vem aquela questão da resistência em tomar remédio. E aí vem eu também ali meio contrabalanceando e sendo um pouco crítica até, que eu falo muito para os pacientes, cara, vocês estão reclamando que existe um remédio para te ajudar? Quantas pessoas aí estão sonhando e orando para nascer um remédio que ajude eles? Boa. Existe gente que tá orando para que Deus ponha as mãos em algum médico, em alguém da farmacêutica para que lance e que alguém descubra o remédio que cure o câncer dele, ou que cure o Alzheimer, ou que cure qualquer outra doença. Se você tem algo que pode te ajudar e você não quer usar, sério? Ok, é chato, é ruim, a gente vai fazer de tudo para tirar. E nós, principalmente, que trabalhamos com idosos, longevidade, a parte da geriatria, a gente é totalmente contra a hipermedicação, a gente faz de tudo para desmedicamentar, para tirar, né? Mas quando é necessário, a gente tem que entender aquilo que é pro nosso bem. Ninguém vai dar um remédio só porque é legal. Ninguém acha legal ficar tomando remédio, sabe? Ô, teimoso. É. Nossa senhora, você mata nós médicos. Você mata. Não seja teimoso. Não se sentiu bem? Você falou do seu telefone. Dá para entrar em contato, então? O meu, total. Eu falo, me liga. Eu mando mensagem. Tá bem? Tomou remédio? E hoje? Tá bem? Tomou remédio? Uma semana sim, uma semana não. E aí? Legal, porque na verdade eu falo por mim, meu sonho é envelhecer e virar teimoso. Eu vou ser muito chata, gente. Viu? Eu já sei, já avisei já e tá tudo bem. Ai, meu sonho é ser teimoso também. Agora tá bom, a gente falou começar devagar e tal, doutora, mas como é que eu me organizo assim? Como é que você sugere essa organização? Primeiro eu paro e me avalio, como é que posso fazer isso melhor assim para...
Autoconhecimento. Autoconhecimento. Acho que a primeira coisa é você saber o que você quer. Quem é você? Quais são os seus valores? O que é mais importante? Sabe uma pergunta muito... que às vezes eu faço assim, o que hoje você... O que te faria hoje, sei lá, pelo que você morreria hoje? Por quem você morreria hoje? Qual é a coisa que se hoje você morresse, você ia falar, cara, eu não quero morrer hoje porque eu quero, sei lá, ver a formatura do meu filho, ver meu neto entrar na faculdade, construir a casa que eu prometi pra minha mãe. Qual é o seu propósito? O que te faz estar vivo? Se você souber isso, você sabe o porquê você tá vivo, literalmente. E se você souber porque você tá vivo, você sabe porque você quer continuar. E aí você precisa ter isso muito claro e repetir isso todos os dias pra você quando você for fazer as suas escolhas. Porque todos os dias a gente faz as nossas escolhas. A vida é feita de escolhas diárias, momentos. E a gente pode fazer escolhas mais saudáveis em todos os nossos momentos. Eu posso escolher em cada segundo, cada minuto eu tô fazendo novas escolhas. E se eu tiver clareza no meu propósito, a minha escolha vai ser mais fácil. E mais saudável também, porque o meu propósito vai estar mais claro. Incrível. Gostei. Olha, ela não é só médica, acho que ela tem uma coisa de filosofia aí, né, no meio, hein? Foi bonito, é muito legal, porque ontem eu tava conversando também com os colegas, fiz um podcast antes do nosso aqui, até falando sobre isso, paciente com câncer, né? Por que você lutaria para ter uma sobrevida melhor qualidade? E o raciocínio é muito semelhante, né? Para que você é? Para seus filhos, né? Aí você foi falando, eu fui pensando nos meus moleques lá, minha menina e meu baixinho. Por eles vale a pena. Eu trabalho lá no ICESP, né? Então eu acabo vendo muito paciente com câncer e é muito maluco. É muito maluco porque os valores são muito, muito diferentes de cada um. Tem paciente que fala assim, cara, não faz sentido pra mim viver mais 5 anos se esses outros 5 anos forem numa cama. E já tem outros pacientes que falam, cara, não me importa como seja, desde que eu viva tempo suficiente pra ver minha filha casar. Nem que eu fique na cama o tempo que for e eu não saiba mais quem eu sou. Ou a minha religião me diz que Deus vai definir, só que eu quero que faça tudo e vai isso, aqui. São seus valores. Quem tá aqui para definir o que é certo e o que é errado? Ninguém. Então, você saber o seu valor, você saber o seu propósito, te dá a sua direção. Você sabendo sua direção te ajuda a ter suas escolhas sem sofrimento e com direcionamento. Excelente. Já tenho o meu propósito, já estou trabalhando meu autoconhecimento, aí vem aquilo que a gente estava falando, eu vou começar o processo. Qual a dica de novo aí de como começar esse processo? Seria, vamos fazer tudo, vamos fazer devagar. Pequenos passos todos os dias. Pequenos passos. E aí você entrega para essa paciente quase que um checklist para ele falar, ó, isso aqui primeiro, depois a gente vai para esse, devagarzinho. Tem 2 formas que eu trabalho. Eu trabalho com consultas, né, avulsas, enfim, mas quando o paciente ele tá disposto a fazer uma mudança de estilo de vida mesmo, eu criei o Gerir Vita, que é um projeto de entrega de mudança de estilo de vida, que eu acompanho o paciente quinzenalmente, fazendo com ele metas quinzenais, pequenas metas alcançáveis quinzenais que a gente constrói junto. E comemora junto. E comemora junto até ele alcançar o destino final, que é mudando a vida dele, entendeu? Então, eu acho que é isso. Você ter apoio, você ter direcionamento e você ter propósito. Essa foi uma palavra muito boa, quando a gente fala de idoso, apoio, né? Família, profissionais, hábitos, tudo isso é fundamental também, óbvio, né? Total. Porque o idoso, muitas vezes, sozinho, se a gente largar, tadinho. Ele nem
consegue. E por vezes é exatamente aquele isolamento social dele que era a diferença, e se largar é aí que ele afunda. A gente adulto, sozinho, não consegue. Ai, ainda mais nós homens. Meu marido que eu diga. A gente sai de casa é a sensação de que a gente vai morrer, mamãe. Eu só sou uma criança. Exato. Nossa, você tem que sair de casa casado. Ai, meu Deus do céu. E, bem, nossa, é um tema que eu teria mais 1 milhão de perguntas aqui. É pra sempre, né? Eu falei na hora que a gente ia começar, eu falei, dá pra ficar uma semana falando sobre isso. É um tema para sempre, porque, nossa, a gente pode aprofundar aqui em nutrientes, em 1 milhão de coisas, né? Que tem tudo isso também. Hoje, para mim, o que você vai falar para eu fazer? Eu vou falar pra você subir escada. Subir escada? Um lance de escada. Um lance, eu moro em casa. Você já sobe, boa. Então a gente vai trocar. Um quarteirãozinho e meio, 2 quarteirões andando, ida e volta. Musculação, tá bom, pronto. Tomei a pancada que eu não queria tomar. É justo. Não, vou fazer. Musculação já é uma boa. É muito legal, muito legal. E a musculação 3, 4 vezes por semana. Você falou aqueles 150 minutos, 3, 4 vezes por semana. Tá. É o ideal. É o ideal. Beleza. Tá bom. Beleza. Olha só, eu me colocando na fogueira. Nem gostou. Não, mas a conversa foi tão boa que eu me desafiei agora. Gostei muito dessa vibe, dessa energia que você coloca mesmo de desafiar aos poucos, né? Sem ser aquela coisa, falar, se você não fizer isso, nem volta na próxima consulta. Não adianta nada. É pouca coisa, a gente tem que começar de pouquinho. Senão você vai se frustrar. É óbvio. Se for tentar fazer tudo de uma vez, você vai se frustrar. Tem que ser meta fazível. Fala assim, ó, essa meta aqui, se tiver chovendo, eu vou fazer? Se eu tiver sem luz, eu vou fazer? Se eu tiver sem carro, eu vou fazer? E se eu tiver, sei lá, com sono, eu vou fazer? Entendi. Você vai cercar os seus Se você falar que você vai fazer com todas essas coisas, aí é uma meta fazível. Entendi. Então já tô programando eu dormir. Luz apagada, viu? É chuvinha. Uma boa. Já vai começar pelo sono de qualidade. Viu? Não tô todo errado. E aí eu queria muito, Gabi. Cara, você é uma energia sensacional. Aliás, você faz atendimento online também. Faço online também, presencial. Você tá aqui em São Paulo, na região do Tatuapé, né? Isso, mas também faço domiciliar. Domiciliar também. Você lida muito com idoso, então é um caminho muito legal, muito bom. E aí eu queria que você deixasse um recado, então, pra galera aqui também. Você pode falar direto. Você é energia, nossa, absurda. A câmera é toda sua. Manda bala. Ai, olha, agora você me impressionou. Não, mas é soltar aquilo e falar, gente, ó, é isso, vai vir. Bom, longevidade é construir o que você quer ser amanhã, porque a idade ela vai vir. A questão é o que você vai fazer com ela. Você tem que começar hoje. Feito é melhor do que perfeito. Então, comece hoje, antes tarde do que nunca. Excelente. Adorei. E agora eu quero saber sua rede social. @doutora Gabriela Caraccio. O Caraccio é CARACCIO. Vai estar aqui embaixo. Mais fácil. Isso, vai estar escrito aí o link. E eu atendo presencial no Tatuapé, telemedicina ou domiciliar. Excelente. Já você vai ganhar um cliente aí com 5 anos de atraso. Obrigado demais, Gabi. Sua energia... Eu que agradeço. Foi um prazer. Não, é empolgação. É muito mais do que não é só informação, é empolgação. Obrigada. Cara, gostou, meu irmão? Gostou? Já se inscreve, já participa, pergunte, tá? Siga a doutora lá nas redes dela, porque obviamente tem dicas também, tem orientação, tem tudo mais. Pergunte lá para ela e marque sua consulta, tá? Beijo e até o próximo episódio.